Olá pessoal, hoje uma live diferente. Era para ser uma live ao vivo, na verdade vai ser um vídeo gravado. Em virtude aí de algumas mudanças de uma viagem que eu estou fazendo, tivemos que modificar um pouquinho os planos, mas a gente está aqui com vocês. Não deu para estar ao vivo, mas vamos gravado mesmo. Bem, eu sou o Jean e com muita satisfação que a gente se reúne aqui para dar sequência aí ao nosso trabalho de palestra, de exposição doutrinária da semana. Eu faço parte do grupo de palestrantes, dos expositores do Centro Espírita de Luz, juntamente com a Tânia, com o Fabiano e com a Thaís, e com uma turma nova aí que está chegando, que daqui a pouquinho já vai estar no ar com a gente aí. Bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, para quem está assistindo aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa seu like, seu dislike, se gostar do vídeo, deixa os comentários, isso é muito importante para a gente. E para quem estiver aqui no Face, vendo esse vídeo e ainda não segue lá o nosso canal no YouTube, não deixa de seguir. Lá tem muito material, palestras, exposições que a gente colocou anteriormente, muito material para você pesquisar e você poder estudar e compartilhar aí com seus amigos, seus colegas. Acessa lá no YouTube, Centro Espírita de Luz. Procura a gente lá e curte o nosso canal. Bem, dando sequência então a palestras, as exposições da semana, caiu para nós o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o seguinte título: Como purificar o nosso coração? Fácil, né? Como purificar o nosso coração? Esse é o tema que nós vamos estar abordando nessa semana. Todo ele embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, mas com esse significado. Como purificar o nosso coração? E o nosso trabalho aqui hoje é falar um pouquinho do significado da pureza de coração. Bem, para a gente dar aquela embasada básica e contextualizar com tudo que a gente já falou, que nós falamos aqui, todos os palestrantes desse ano, vamos dar só uma rememoradinha rápida, que é para a gente não perder muito tempo. Então, como diz lá a chamada do capítulo, né, aquela frase de impacto de Jesus, aquela verdade que Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem, dando só então uma retrocedida, a gente está trabalhando essa continuidade de palestras, exposições que estão sendo feitas, elas vêm trabalhando então o Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente. Alguma coisinha a mais daqui, outro assunto dali, mas todos eles sob a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? É uma compilação que Kardec fez, com todo aquele material que foi sendo trazido, foi chegando para ele, através da espiritualidade, através das mais diversas informações que foram chegando, ele compilou isso e organizou isso. Ele organizou de uma forma muito didática, porque, afinal de contas, Kardec era um ótimo educador. E ele colocou lá, naqueles primeiros capítulos que a gente já tratou, do 1 ao 4, os pilares da doutrina, né? Que explicam lá o que essa doutrina nos mostra, para que veio, o que ela é, o que ela faz, como é que se baseia. No capítulo 1, 2, 3 e 4, nós já falamos anteriormente aí, explana bem isso, nos faz conhecer. Bom, conhecendo, como é que a gente faz para implantar? E aí é essa parte que nós temos agora. As partes das bem-aventuranças, especialmente do capítulo 7 para frente. Então, lá no 1, 2, 3 e 4, falou da base, a base que apoia a doutrina, né? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí depois, bem-aventurados os aflitos, falou da gente, né? E o Cristo Consolador. E na semana passada, nós abordamos, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Em suma, resumindo bem esse primeiro instrumento, então, gostei da mensagem, gostei daquilo que a doutrina me traz, me mostrou, quero implantar na minha vida. Vamos usar os instrumentos. Primeiro instrumento, bem-aventurados os pobres de espírito. Resumindo, desarma teu pensamento, abre a tua mente, te abre para essa verdade. Segundo instrumento,
capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Desarma teu coração. Então, no primeiro, abre a tua mente, abre o teu pensamento, te abre para essa verdade. Agora, no segundo, desarma teu coração, te liberta, te deixa o mais puro e o mais aberto possível para poder receber essa verdade. Bem, e nesse capítulo tem um trechinho ali que Jesus... Deixa eu molhar um pouquinho a garganta para não secar. Embora não estando ao vivo, né? A gente às vezes sente a garganta um pouquinho seca. Então, para não precisar cortar o vídeo, a gente toma água junto aqui, depois a gente ajeita ele. Bom, Jesus está numa reunião e algumas mães, né, querem trazer os filhos para que Jesus abençoasse. E os discípulos ali de Jesus, organizando aquela multidão, aquela coisa toda, né, barram essas crianças. E afinal de contas, vai lá importunar o mestre está mais ocupado, que está recebendo criança, né, e abençoando criança, aquela coisa toda, né. Então, nesse momento, Jesus pega e repreende muito firme os seus discípulos. E, puxa vida, né? Por que vocês não querem deixar as crianças virem a mim? E Jesus era um ótimo pedagogo, Jesus era um ótimo professor. Então, todos os momentos, ele sempre aproveitava para ensinar algo. E com essa passagem não foi diferente. Então, ele fala, né? Deixai vir a mim, deixa vir a mim as criancinhas aqui. Né? Pois ele fala, bem assim, vamos lá. Deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que vos assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as. Então, ele usa esse exemplo para mostrar a criança como um exemplo de pureza. Então, para poder atingir o reino dos céus, na verdade, deveríamos ser puros como uma criança. Bem, então, o que ele quer dizer com aquilo que a gente já conseguiu ver até agora aqui? Com essa questão das crianças e com aquela primeira passagem lá. Bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. O que ele está nos dizendo aí com isso? Bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Então quer dizer o quê? Quem tem um coração puro, enxerga mais, enxerga melhor. Então, aquele que tem a pureza no seu coração, digamos assim, tem uma visão que vai além do alcance. Ela consegue ver muito mais que os outros. Então, é mais um motivo para que a gente possa ter o nosso coração o mais puro possível. Tá, mas como é que é esse negócio aí de pureza de coração? Eu quero ter um coração puro, como é que eu faço? É isso que a gente vai tentar, né, exemplificar e tentar explicar aqui. Não sei se vamos conseguir, mas vamos fazer um esforço para isso. Então, quero ter pureza no meu coração. Como é que eu faço? Se assemelha a uma criança. Bem, para a gente falar um pouquinho dessa questão das crianças, isso rememora o que nós vimos lá no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que é uma criança? Uma criança nada mais é de que um espírito reiniciando o seu processo de reencarnação aqui na Terra. Então nós vimos lá naquele capítulo, naquela semana que abordamos bastante esse assunto, como é que funciona, né? Bom, todos nós não somos oriundos deste local aqui, planeta Terra. Aqui não é a nossa casa é o mundo espiritual. E quando a gente está lá de lá, no mundo espiritual, os nossos valores, as nossas intenções, aquilo que a gente busca, tem um significado diferente. Digamos, aquilo que é importante para nós do lado de lá não é o mesmo que o mundo nos prega como sendo importante do lado de cá. Então, para a gente poder ter uma vida talvez mais tranquila, melhor, talvez até com um pouco mais de conforto lá no mundo espiritual, isso a gente não consegue adquirir com dinheiro. Pois, afinal de contas, lá não existe dinheiro. A gente não consegue adquirir com posses, pois, afinal de contas, os bens materiais não têm importância nenhuma. Não é que nem existe bem material lá, é tudo diferente. Então, para a gente poder habitar um lugar melhor, um lugar de mais paz, de mais harmonia, de mais amor, de mais felicidade, nós temos que fazer uma construção. E essa construção, ela faz parte do nosso eu.
Então, quando nós melhoramos, habitamos lugares melhores. Habitamos lugares mais, digamos assim, mais confortáveis, mais tranquilos, mais harmônicos e nos sentimos mais felizes. Então, quando estamos do lado de lá, essa é a necessidade que a gente tem, de sermos melhores, de crescermos, evoluirmos, para que nós tenhamos mais paz, mais tranquilidade, mais conforto e possamos estar mais próximos daqueles que a gente ama. Então essa é a nossa busca quando estamos no mundo, quando estamos em casa, no mundo espiritual. Quando a gente vem para cá, para o mundo material, a busca é outra, né? A gente quer ter posse, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter glamour, a gente quer ter reconhecimento, a gente quer ter um monte de coisas que a gente já viu, que na verdade, quando a gente volta para casa, tudo isso fica. A única coisa que a gente leva com a gente é as conquistas que nós realizamos através da nossa depuração, através daquilo que praticamos de bem para o outro e bem para nós mesmos, mas para nós mesmos no sentido de sermos melhores, de sermos mais justos, mais amáveis, mais honestos, de termos feito a nossa reforma íntima. Bem, então estamos do lado de lá, estamos vivendo no mundo da realidade que não é aqui, e a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer melhorar, a gente quer, como eu disse antes, ir para lugares melhores, né? A gente quer encontrar aquelas pessoas que nos são caras, que são importantes para a gente, e a gente consegue isso quando temos, digamos assim, não um valor, mas quando temos esse crédito. E esse crédito se dá através do nosso crescimento, daquilo que a gente faz de bem para o próximo. Então a gente está lá e identificou lá uma série de problemas, uma série de coisas erradas que a gente fez no passado e que estão nos entravando, não estão deixando a gente atingir aquele ponto lá. Por mais que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente estuda, que a gente pratique o bem, a gente precisa consertar umas coisinhas ou aprender outras, que a gente só aprende aqui. Então a gente programa uma encarnação. Vai lá no Ministério da Reencarnação e pede, né, para que a gente consiga uma encarnação para trabalhar esse, aquele ponto. Então eles estudam, montam, organizam e fazem e mandam a gente para cá. Isso é um processo longo, difícil, demorado. Então o fato de estarmos aqui, vivos hoje, vivendo, é algo excepcional. Essa oportunidade é muito difícil de conseguir. Então temos que valorizar muito isso. Apesar de todas as dificuldades que podemos ter passado na nossa vida ou estarmos passando, isso é um momento único, ímpar, difícil de conseguir. E temos que valorizar muito esse momento. Bem, mas conseguimos vir para cá. Então como é que é o processo? Para não delongar demais. Porque isso já foi falado, né? Nós entramos num processo de esquecimento, esquecemos lá, sofremos um processo de miniaturização, que se chama, né? O espírito ele adormece, ele deixa aquelas suas lembranças, aquelas suas qualidades mais fortes de uma forma adormecida, e ele é então colocado dentro de um embrião, de um feto humano, já programado para isso, que vai recebê-lo e vai dar então essa oportunidade dessa nova vida aqui na Terra. Bem, quando a gente nasce então, todo mundo lembra, né? Como é que é, né? A gente não lembra de nada, a gente é totalmente dependente lá do nosso pai e da nossa mãe e nos conservamos assim por um bom tempo, né? Por alguns anos, por bons anos, ou muitos anos, ou alguns aí até para sempre, né? Dependente do pai e da mãe. Mas, via de regra, a encarnação ela se completa mais ou menos lá até os 7 anos, o espírito já está mais ou menos já alinhado com o seu corpo, né? Com aquela sua forma daquela encarnação. Durante esse período ele está bem adormecido. Depois ele vai se descobrir lá na adolescência, até então que ele forma, que ele consegue trazer de volta todas as suas características do passado. Bem, mas nesse pequeno processo aí, do início até os 7, 8, 10 anos, o espírito é muito puro, pois todas aquelas suas qualidades, que são suas, da sua personalidade, elas estão adormecidas. Então, como dizia Jesus, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque a pureza estava ali. E realmente, era o que ele nos falava de mais claro, digamos assim, daquilo que a gente pode conhecer como pureza. Pois uma criança, ela é sempre pura, né? E a gente tem alguns exemplos em casa, né? Muitas vezes o filho, assim, essa é clássica. Muitas vezes tu tá em casa e chega aquela visita que a mãe não gosta, né? Aquela vizinha chata que vem falar alguma coisa, né?
e daqui a pouco a criança entra, todo mundo, a vizinha entra, todo mundo sorrindo, e a criança pega e larga aquela, né? Aquela, como se diz, aquele jargão, aquela fala, né? Dizendo para a visita que ela não era bem-vinda, que a mãe não queria ela ali, alguma coisa assim. E a mãe só dá aquela olhada assim, aquela olhada seca na criança, para a criança, né? Puxa vida, fica quieto, né? Mas a criança é assim, ela é pura de coração. E para ela, não existe a mentira. A verdade é verdade. Ele pega e fala aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo. Ele não tem aquela malícia, muitas vezes, que o adulto tem. Então, a criança ela é realmente pura no seu coração. E esse momento, que se dá ali até os 7 anos, é o momento onde o pai e a mãe têm, de uma forma assim mais incisiva, de uma forma mais abrangente, a oportunidade de, naquela criança, imprimir os seus valores, imprimir o seu entendimento de mundo. E aí vem a nossa responsabilidade como pai, como mãe, de nesse momento pegar aquele serzinho que está ali e apresentar para ele tudo aquilo que a gente tem de valores, de coisas melhores que a gente pode apresentar para uma criança. Só que a criança, ela não, ainda mais essas de hoje, né? Elas não ficam só naquela coisa do falar, né? Porque falar é fácil. Mas peraí, o pai fala uma coisa e faz outra, né? Ou a mãe diz isso e faz aquilo. Então como é que a gente ensina os filhos? Através do exemplo. E aí a coisa toma, como se diz? Aí a coisa toma preço, né? Porque fica mais difícil. Porque não é só falar, tem que exemplificar. A criança, ela aprende através do exemplo do pai e da mãe. Porque, na verdade, eles estão copiando tudo que a gente faz. Então, todas as coisas que a gente faz de bom, de ruim, de certa forma, eles estão copiando. E é nesse momento que temos a oportunidade de fazer, imprimir neles o nosso valor, a nossa responsabilidade que temos com eles, como nós aceitamos, né? Recebê-los e darmos, então, o direcionamento, o encaminhamento que eles precisavam. Também é a nossa grande oportunidade, nesse momento, de apresentarmos Deus para eles. Né? Por eles têm que saber que existe algo maior, de que isso aqui é a realidade, mas não é tão real assim, que existe uma realidade maior que essa. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa função em relação aos nossos filhos, né? E também tem um outro trechinho aí que fala o Evangelho, que esse momento também é importante para a mãe. Por isso, imagina só, eu sempre falo, o efeito fofura, né? Quando a gente olha aquela carinha bonitinha, aquele sorriso, né, que encanta qualquer um, que deixa lá a gente, como é que se diz? A gente que é pai, a gente que é mãe, extasiado, né? Fica aquela gracinha que ele faz, aquele efeito fofura. Né? Imagina a mãe recebendo nos braços um espírito, na verdade o filho ali é um espírito, talvez até mais velho do que ela mesma, receber ali uma criança que não tem esses traços de inocência, tem aqueles traços de um espírito antigo, cheio de manias, cheio de vivências, e vivências essas que às vezes não são tão legais. Como seria mais difícil, né? Então, nesse ponto, a sabedoria divina ela é gigantesca, ela afastou isso e colocou ali o efeito fofura, o efeito da inocência, para que a própria mãe conseguisse, né, através do amor, da maternidade, abraçar cada vez mais aquela criança com muito amor e carinho, o pai, a família, e através disso passar para a criança esses valores de amor, de paz, de luz, de crescimento, que, né, compete a um pai e uma mãe. Que, na verdade, o que quer? Mostrar o caminho reto. Ó, meu filho, o caminho é por aqui. Né? Seu norte, pois isso vai servir para a vida toda dele. Pois é ali que ele vai se basear em todos os momentos da sua existência, consciente ou inconscientemente. Então, aquilo que o pai fazia de certo, né, vai ser um marco na vida dele. Vai ser, como se diz, né, a casa construída sobre a rocha. Agora, aquilo que o pai também fazia de não certo, também vai ser um marco para ele, como uma referência, que talvez ele siga ou não. Vai depender um pouco da índole dele, mas vai pesar, porque lembra, eles copiam tudo que a gente faz. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso. Então, puros de coração, na verdade, Jesus nada mais queria dizer do que sermos como as crianças, né? Nesse período onde elas estão ali receptivas, honestas, verdadeiras, sendo o mais puro que a gente pode conhecer de um ser de luz, de um ser iluminado.
Depois isso vai se modificando, que é o normal, né? Ela vai tomando consciência de si mesma. A adolescência tem aqueles conflitos que todos nós já passamos, aí depois a gente se torna adulto, mas traz aquela herança, traz aquele exemplo, traz aquele amor que a gente recebeu do nosso pai, da nossa mãe, que é impagável. Bom, dentro desse capítulo, desarma o teu coração. A gente falou no capítulo passado, né? Desarma a tua mente. Nesse, desarma o teu coração. Por que a gente tem que desarmar o coração, gente? O que é um coração armado? O que é um coração cheio? Né? Um coração fechado? É um coração cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de desamor, cheio de não perdão, cheio de, não vou nem dizer vingança, mas cheio de mágoas, de angústias, de coisas que aconteceram no passado e que muitas vezes a gente deixa aquilo encher o nosso peito, encher o nosso coração e guiar a nossa vida. E isso, querendo ou não, nos prejudica muito, pois na verdade, se um coração que está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de angústia, cheio de coitadismo, né? Porque muitas vezes a gente coloca assim, o coitadismo, né? Porque não é a gente que tem responsabilidade com as coisas que acontecem, é o outro que fez pra gente. Quando nós sabemos que não. A maior parte das coisas, se não 100%, 98%, 97% que acontece na nossa vida é responsabilidade simplesmente nossa. E dessa existência, um pouquinho talvez da outra, mas responsabilidade nossa. Então essa coisa do coitadismo não existe. Mas enfim, temos então essa consciência de que a gente não deixa as coisas entrar, porque está cheio de angústia, está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. Então desarma teu coração, tira essas coisas lá de dentro e deixa o amor entrar, deixa as coisas boas entrar, deixa a modificação entrar na tua vida, através do amor, através da luz, através das coisas boas, dos bons ensinamentos, através desse Evangelho de Jesus. Como é que a gente faz para desarmar o coração? Basicamente, através do perdão. Perdoa, libera, deixa aí. Então aquilo que aconteceu contigo lá no passado, que te magoou, que te judiou tanto, que te deixou para baixo, te deixou mal, te deixou angustiado, olha só, até o verdureiro veio participar aqui da nossa exposição. Mas vamos lá, com o verdureiro mesmo não tem problema, deixa ele passar e vender a mercadoria dele na rua. Aqui tem disso. Não sei se na casa de vocês tem, mas aqui tem. Bom, onde eu estava? Desarma teu coração. Então, perdoa, deixa aí, deixa aquele sentimento, deixa aquela culpa sair fora da tua vida. Se tu manter aquilo, o que vai acontecer? Quando a gente vive uma mágoa, quando a gente vive um ressentimento, é como se nós estivéssemos... O nosso cérebro não tem uma ideia muito clara de passado, presente, futuro. Para ele é tudo uma mesma coisa. Então, quando a gente lembra daquele sentimento, quando a gente vivencia aquele sentimento, é como se nós estivéssemos naquele momento, naquela situação, passando por aquilo ali. Então, o nosso corpo não diferencia isso. Então, a pessoa que vive no ressentimento, vive na mágoa, vive no ódio, com esses sentimentos na sua vida, o que acontece? Primeiramente, a química do seu corpo responde a isso. Então, é uma pessoa mais estressada, é uma pessoa mais angustiada, mais presa, né? E faz com que aqueles hormônios que o nosso corpo tem, que servem, quando bem usados, para defesa, para a gente ter mais força, para a gente ter um nível de estresse que vai ser bom no momento, de preservação de vida e tudo mais, eles estejam sempre presentes. Só que são elementos que na nossa química orgânica do nosso corpo, eles servem para quê? Para dar mais força, mais agilidade, mais pensamento aberto, mais consciência. Só que estando o tempo todo na nossa corrente sanguínea, destroem o nosso corpo, destroem o nosso organismo, destroem o equilíbrio químico das nossas células, do nosso corpo, dos nossos... Enfim, todo o equilíbrio orgânico do nosso corpo é debilitado por causa disso. E aí acontece o quê? A gente adoece. Então, o simples fato de não perdoar traz o quê? Doença na nossa vida. Quimicamente falando, organicamente falando. Energeticamente falando, nem se fala. Porque se a gente está vivendo aquela angústia, aquela mágoa daquele momento, o que aquela lei que a gente fala tanto diz pra gente?
mais da mesma coisa. Então, se eu estou vivendo a mágoa, a angústia, o ódio, o ressentimento, o que eu vou ter na minha vida? Mais da mesma coisa. Então, a vida vai me entregar mais ódio, mais angústia, mais ressentimento, e eu vou estar sempre vivendo esse ciclo vicioso de desamor, de energias negativas, de coisas que não dão certo na minha vida, de desamor, de desencontros, de coisas que simplesmente não acontecem e me fazem sofrer. E isso vai cada vez aumentando mais. Organicamente, espiritualmente, energeticamente, minha vida vira aquele negócio. Quando eu consigo tirar isso do meu coração, consigo tirar isso da minha mente, consigo tirar isso do meu sentimento, o que acontece? Uma limpeza, primeiramente, orgânica, porque eu paro de ter aqueles sentimentos, né? Aquelas sensações, e paro de produzir aqueles hormônios que me fazem ficar mais assim. E começo a experimentar a paz, experimentar o equilíbrio, e meu corpo melhora, a minha condição melhora, a minha disposição melhora, eu me sinto melhor. Energeticamente falando, nossa, né? Se eu, ao invés de eu pensar em vingança, ao invés de eu ficar pensando em coisas negativas, eu começar a pensar em coisas positivas, em crescimento, em melhoramento, em evolução, o que vai acontecer comigo? Lembra? Mais da mesma coisa. O universo vai começar a me entregar mais disso que eu estou sentindo, disso que eu estou pensando. E automaticamente a minha vida começa a melhorar, eu começo a me sentir melhor, as coisas começam a dar certo, arranjo um emprego melhor, consigo adquirir aquela coisa que eu quero tanto e que eu busco, a saúde melhora, enfim, tudo começa a dar certo na vida da pessoa. Por quê? Simplesmente porque ela mudou aqui e mudou aqui. Então, essa simples mudança faz toda a diferença, porque ela nos abre para o novo, nos abre para a oportunidade, nos abre para o crescimento e nos abre para a felicidade. E com isso, faz com que a gente avance no sentido de se melhorar. Lembra qual é o objetivo de estar aqui? A gente não veio aqui para brincar, a gente não veio aqui para pagar, para passar trabalho. A gente veio aqui para crescer. E não precisamos crescer pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. Podemos crescer pelo amor, pela harmonia, pela tranquilidade e pelo trabalho ao próximo. Pois, afinal de contas, um gesto de amor cobre uma imensidão de pecados. Lá no passado, até mesmo no presente, a pessoa pode ser, ou eu posso ser, vocês podem ser, enfim, nós podemos ser o maior dos pecadores, o maior dos, sei lá. Mas a partir do momento que eu tomo consciência disso e que eu procuro fazer um movimento diferente, pode ser um movimento só de pensamento e de sentimento, mas já é um movimento, automaticamente as coisas começam a mudar. E se eu consigo praticar gestos de amor, um gesto de amor cobre uma imensidão de pecados, porque o amor ele é infinitamente mais poderoso do que sentimentos de não amor. Então, quando eu amo, quando eu me amo, quando eu amo o próximo, quando eu faço algo de bom para alguém, na verdade, eu não estou fazendo só para aquela pessoa, eu estou fazendo para mim, porque afinal de contas eu estou limpando um monte de confusão e de problema que eu fiz no ano passado. Então, o motivo, o recado, a ideia dessa exposição de hoje nada mais é de termos a pureza de coração. E a pureza de coração, ela se consegue através basicamente do perdão, da mudança de foco, da mudança de sentimento, mas do perdão. Tirar a mágoa, tirar a angústia, pensar positivo, criar coisas boas para a sua vida, crescer. Lembra, Jesus dizia muito isso. Ou melhor, Jesus disse isso. E nós talvez não tenhamos interpretado, talvez não tenhamos entendido, mas ele dizia: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vocês vão poder fazer ainda mais, desde que vocês aprendam. E como é que é o aprendizado? Através do crescimento, através do amor. Ó, ele está persistente aqui, ele quer participar do nosso vídeo junto, não tem problema, vai com ele mesmo. Ele falava, né? Venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se talvez essa angústia estiver doendo, se talvez esse sentimento estiver pesando, procura ele, entrega para ele, dá para ele isso. Diz que tu não quer sentir mais isso. Pede para ele cuidar disso para ti. E com certeza, com toda certeza, ele vai aliviar, ele vai amenizar isso de forma que se torne mais fácil, mais suportável, dia a dia, cada dia mais,
de forma que daqui lá na frente, daqui a um tempo, isso não faça maior importância. Vai ser uma lembrança e não um sofrimento e não um sentimento que vai te colocar para trás. Então, venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tira, dá para ele, deixa que ele cuide disso. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que eu falei. O que é buscar o reino de Deus? É cuidado da gente, cuidar do nosso coração, desarmar, tirar essa mágoa, tirar essa angústia, buscar o crescimento, buscar melhor, buscar ser melhor, buscar se melhorar, buscar crescer, se conhecer, porque se conhecendo a gente cresce. Porque se a gente sabe onde é que a gente está, é mais fácil projetar onde a gente quer chegar. Então, é muito importante a gente se conhecer. Bem, pessoal, eu quero agradecer a todos que passaram esse período comigo aqui, de uma forma um pouco diferente, não como deveria ser, através da live, mas através do vídeo, pois foi a forma encontrada para chegar até vocês hoje. Eu quero convidar, então, a gente fazer aquela nossa oração de limpeza, de entrega, de amor, né? E pedir para o nosso grande Pai maior, para o nosso grande Pai celestial, nos abençoar a todos nesse momento. Aquela nossa musiquinha tradicional. E eu quero convidar todos, então, nesse momento, a gente elevar o nosso coração ao alto e pedir para o nosso grande Pai, para o nosso grande Mestre Jesus, que leve toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, especialmente sobre os nossos corações, sobre os nossos sentimentos. Desarma, Pai, ou melhor, nos ajuda a desarmar esse nosso coração. Leva toda e qualquer negatividade que possa estar lá entranhada, lá nas profundezas dele, Pai. Ajuda a tirar para fora, ajuda a curar. Cura, Pai, o nosso coração, cura a nossa alma, cura o nosso sentimento. Cura, Pai, nos cura com o teu amor. Derrama sobre nós, Pai, as tuas bênçãos de paz, de luz, de amor, de força, de equilíbrio, de energia, de vigor e de tudo aquilo que a gente precisa, Pai, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para sermos melhores, Pai, do que éramos até então, para que possamos mudar, transmutar, transformar e nos melhorar. Que essa energia, Pai, maravilhosa, amorosa, poderosa, de vibração imensa, se faça presente em nossas casas, nossos locais de trabalho, casas de nossos amigos, parentes e familiares, e que todos, Pai, sem exceção, possam receber esse carinho, essa luz, esse amor. Ilumina todos, Pai, ilumina a nossa cidade, ilumina o nosso estado, ilumina o nosso país, ilumina o nosso mundo, Pai, ilumina nós todos. E que possamos sempre, cada vez mais, estarmos conectados a Ti, através desse amor, dessa luz e dessa paz. Obrigado, Pai, por tudo, obrigado pela oportunidade e obrigado, Pai, por esse momento de comunhão contigo. E em Teu nome, sob Tua proteção, então, damos por encerrado essa nossa conversa, essa nossa troca de informações da manhã, da tarde, da noite de hoje. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até o finalzinho desse vídeo, que compartilharam os seus sentimentos, as suas vibrações e o seu amor com essa corrente de luz que se formou através desse pequeno movimento que nós aqui fizemos. Muito obrigado a todos, obrigado, Pai, e uma boa semana a todos vocês. Tudo de bom.